Senhor, eu, junto com os meus irmãos, primeiro que tudo, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero bendizer o teu nome. Porque, Deus, o Senhor tem sustentado as nossas casas. O Senhor, em meio a tantas tragédias que têm acontecido, que muitas vezes é fruto do pecado do homem na terra, o Senhor tem poupado as nossas vidas. A água não entrou na nossa casa, nós não perdemos nada, não perdemos entes queridos, as nossas casas não caíram. O Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Deus. Queremos interceder pela cidade de Recife e pelas cidades circunvizinhas, porque já foram tantas mortes, Pai. E nós queremos clamar, Senhor, nós sabemos que muitas vezes é culpa do homem, promove, Senhor Deus, situações que às vezes não entendemos, mas nós sabemos que Tu és um Deus compassivo, um Deus que tem misericórdia. Então nós clamamos, Pai, faz cessar essas chuvas. E além de tudo, Deus, seja o Senhor o consolador dessas famílias, daqueles que perderam os entes, daqueles que perderam pai, mãe, filhos, irmãos, e que estão, Deus, sem lugar onde morar, sem lugar onde ficar. Aquece os seus corações, aquece, Pai, os seus corações, guarda-os, livra-os e nos ajuda a amá-los. Dá-nos condições para podermos socorrê-los, ó Pai. Que nessa noite nós possamos firmar esse compromisso e nos levantar e ofertar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado para socorrer essas pessoas. Não importa qual a cidade, importa que eles sejam socorridos, e nós iremos fazer isso em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, amados? Eu li um livro esses dias do pastor Aécio, lá de Aracaju. Ele foi pastor da Tatiane, do Lealdo, do Isaac, do Daniel, e ele mandou para mim, mesmo sem nos conhecer pessoalmente ainda, ele mandou para mim o livro e nós lemos ali, e assim, o nome do livro é Frio ou Quente, e fala de relacionamentos, e ele conta a experiência de um homem cristão que estava no seu carro em uma noite fria, e ele vê um mendigo no relento, e ele estava passando muito frio, e ele ali dentro do carro, parado no posto de gasolina, ele olha para aquele homem e ele faz uma oração e diz assim: ah, Senhor, tem misericórdia dessa vida. E o Espírito Santo brada no ouvido dele dizendo assim: eu tenho misericórdia. Quem tem que ter misericórdia agora é você. A minha parte eu já fiz. E ele conclui a ilustração perguntando: quem estava mais frio? O homem lá fora ou o crente dentro do carro? Como é que está teu coração, querido? Eu tenho aprendido que a frieza, o frio, fisicamente falando, ele não existe. O frio é a ausência de calor. E quando você não tem relacionamentos saudáveis, ou quando você se afasta, o calor dos relacionamentos vai se apagando e você vai esfriando. E de repente você não conhece mais aqueles que lhe amavam, aqueles que cuidavam de você, aquele que é seu semelhante, aquele que é o seu próximo, e passa a viver uma vida medíocre. Diga aí para o seu irmão: não deixe o frio te alcançar.
Quero agradecer o pastor Douglas, a diaconisa Tayane, fizeram um trabalho tão lindo ontem nos casais. Pastor Diego, diaconisa Anitta também, e eles se envolveram assim, vieram para cá, o pastor Douglas e a irmã Tayane, e organizaram e ajeitaram tudo e tal. E foi assim, tínhamos ontem mais de 40 casais, querido, e ainda faltaram uns 12. Pense numa igreja abençoada. E nós lançamos ontem um projeto evangelístico, porque dia 11 vai ter o que aqui? Dia 11, cadê os homens que estavam aqui ontem? Cadê o pessoal? Dia 11 vai ter o que, querido, aqui? Jantar de casais. Então nós estaremos, tá com ele, meu querido? Nós estaremos celebrando o Dia dos Namorados aqui na igreja. Então, foi confeccionado um convite, querido, olha que coisa linda, diferente, justamente para chamar a atenção. E cada casal que veio ontem recebeu um convite desse, aqueles que quiseram, para convidar um casal para estar aqui dia 11. Um casal não crente, um casal que esteja passando dificuldade, um casal que esteja desviado, um casal que você ama. Então você vai lá, vai entregar para ele e vai ficar lembrando a ele: olha, dia 11 nós temos nosso encontro. Amém? E nós estaremos dobrando o número de casais aqui. Pastor, qual é o objetivo? Fazer a igreja crescer? Não. É alcançar as famílias que estão precisando do amor de Deus. E nós somos não atrapalhadores, mas cooperadores do reino de Deus. Amém, querido? Então, eu sou misericordioso, irmão, também, viu? Se você não veio ontem, porque ficou em casa, porque não queria vir, se quiser um convite, fale com a diaconisa Tayane e ela vai te dar um convite. Não é para você, não é para você entregar para alguém. E dia 11 nós estaremos aqui numa grande festa com os casais. Amém, querido? Então ontem foi dia assim de renovo. Teve mulher aqui que foi carregada no colo. Aleluia. Cadê os casais? Pode dizer amém? Isso aqui na igreja. Imagine quando chegou em casa, irmão. Glória a Deus por isso, né? Deus faz assim, Deus vai renovando, né? Deus, amém, graças a Deus, porque o reino de Deus é isso. Eu queria ler um texto lá em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, que diz assim, queridos, deixar os irmãos colocarem aí, o grupo do pessoal da mídia está renovando, né? Os irmãos estão participando. Hoje está ali o Isaac e o Eduardo. Então olha lá, diz assim, Mateus capítulo 13, 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, você pode dizer comigo, por favor, uma pérola de grande valor. Diga aí para o seu irmão, uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu tudo quanto tinha, inclusive as pérolas que ele tinha conquistado antes, vendeu tudo e comprou-a. Pai, tua palavra é poderosa. Nós louvamos, nos rendemos ao poder dessa palavra. Queremos te pedir que o Senhor conceda vida às minhas palavras, para que o Senhor possa me usar para edificar a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Preste bem atenção, não vou me demorar, estou muito cansado, hoje foi um final de semana assim, eu não vou me demorar. Esse texto se passa
Quando Jesus ele vai para a beira do lago de Genezaré, e ali do barco ele começa a pregar. E ali naquela situação, naquele instante, ele traz 7 parábolas. As 4 primeiras para toda a multidão. E era a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento. E os discípulos dizem assim: por que tu falas por parábolas? E ele diz assim: para que as pessoas ouvindo não entendam e vendo não consigam enxergar. E quando a gente vai fazer a exegese do texto, é algo antagônico, né? Como é que eu estou levando uma mensagem e prego de uma forma que as pessoas não consigam entender, mesmo que ouçam? Mas o Senhor motivava as pessoas a procurar mais para entender realmente o que era o reino. E ele diz: para vocês eu falo abertamente. E aí ele despede a multidão e ele fala com os discípulos, agora somente os discípulos. Ele fala mais 3 parábolas, que é a parábola do reino, comparando ao tesouro escondido, comparando a uma pérola de grande valor e comparando a uma rede de peixes. E ele diz: olha, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, que um homem sai comprando terras, e quando encontra uma boa terra com um tesouro valioso, ele deixa tudo de lado, vende tudo e compra aquela terra. E ele diz: semelhantemente, outro sim, o reino de Deus é como um negociante, irmão Paulo, alguém que conhece de negócios, alguém que sabe fazer e procura boas oportunidades de crescer na vida, de firmar a sua vida em algo que possa lhe dar segurança. E diz a palavra que ele, conhecedor, pois era um negociante. Eu não posso negociar com agricultura porque eu não conheço bem. Pastor Douglas está aí, plantou inhame, parece que 59 tarefas de inhame, aleluia. Aí fornecer inhame para a piraca toda, amém? Então, se ele disser: pastor Daniel, vamos lá, eu não sei diferenciar o inhame da macaxeira, irmão, a planta. Então, só é negociante quem conhece o produto. E a Bíblia diz que esse homem era um negociante, e ele procurava boas pérolas. E ele vai em diversos mares, porque pérola a gente não encontra no campo, a gente encontra no mar. E ele sai de um lado para o outro, as jornadas são longas, porque onde havia, na época em que Jesus contou a parábola, eram mares distantes. Mas ele buscava algo que pudesse fundamentar a sua vida, porque nós buscamos sempre uma segurança, mas muitas vezes no lugar, na pessoa, nas coisas erradas. Nós achamos que depois que encontrarmos algo que chama a nossa atenção, aquilo ali vai ser a nossa segurança. Não é, porque tem algo muito maior e melhor. E aquele homem, e ele vem, e ele vai em um mar e fala com os pescadores, ele compra pérolas, e ele vai em outro local e compra outras boas também. Mas quando ele chega em determinado local, ele encontra uma de grande valor. Aquela pérola chamou a atenção daquele homem, e ele disse: poxa vida, eu gastei tanto dinheiro nessas pérolas aqui que não são tão valiosas, e eu ali encontrei algo que realmente expressa um valor
bem maior do que tudo isso aqui. Já sei, eu vou me batizar. Eu vou me desfazer de tudo para comprar essa pérola, porque essa pérola aqui, ela é valiosa. E eu comecei, e eu fui estudar, querido. Uma vez a pastora falou aqui, e ela ministrou sobre pérola, não foi, irmão? Eu não me esqueço das coisas, não. E ela falou comigo, pastor Daniel, eu vou comprar uma pérola para cada irmão. Eu digo, não, irmão, faço não. Pregue só e mostre, tá bom demais. Porque são pedras preciosas, caras. Como se forma uma pérola? A maioria das pessoas sabem. A pérola, ela é um produto valioso, porque ela não existe pérolas feitas pelo homem, mas não tem valor. Mas a pérola original, ela é gerada a partir de feridas, a partir de dores. É algo bem contrastante, porque a ostra, alguma coisa entra no interior da ostra e começa a incomodar e a ferir, e ela começa a liberar uma substância chamada nácar, ou nácar, como alguns falam, e aquela substância resinosa, ela começa a envolver a parte ferida, ela começa a envolver aquele lugar, e ela gera a pérola. Que coisa tremenda. E eu estava deitado com minha esposa, né? A gente estava na cama conversando, e de repente o Senhor falou comigo assim, pá. E eu me levantei, e ela disse, que foi? O Senhor me deu uma palavra aqui, eu vou anotar aqui, senão eu, né? Por quê? Uma ostra que não é ferida, ela não consegue gerar uma pérola. Uma ostra que não sente a dor, ela não consegue gerar aquilo que é mais valioso. Você pode pegar 500 ostras que não tem a pérola, vai para um pescador, eles não dão valor nenhum, querido. Mas você, quando pega uma, por menor que seja, e você percebe que aquela ostra passou por dores, por feridas, e dentro dela há uma pérola, como ela é desejada. Oh, aleluia. E o Senhor me disse assim, olha, Daniel, quando Jesus disse assim, o reino de Deus é como uma pérola desejada. Eu disse, por que, Senhor? Ele disse assim, olha, somente um Deus que renuncia a tudo, que esvaziou-se de si mesmo, que se deixou ser ferido e ferido até a morte, somente um Deus assim pode gerar algo de valor inexplicável, um reino inabalável. Nós andamos procurando segurança no profissionalismo, nas conquistas humanas, e nós compramos carros, e nós compramos casas, e nós compramos bens, e nós conquistamos uma mulher bonita para casar, nós temos filhos lindos, mas nós não temos o valor, nós não temos a pérola de maior valor, irmão Ed. Nós temos até uma formação acadêmica absurda, mas nós não temos aquilo que não provém dos nossos próprios esforços. A ostra, ela gera por si mesma a pérola. Cristo, ele gera por si mesmo o reino. E a Bíblia diz que quando aquele homem, ele encontra-se com aquela situação, não era uma situação comum, era algo que poderia dar a ele um seguro para a sua eternidade. As coisas que ele tinha comprado
o valor poderia sustentá-lo até determinado tempo, mas aquela pérola iria dar para ele uma segurança até a sua morte. É por isso que o Senhor comparou o reino de Deus a esse homem que buscava um tesouro. E é interessante, amado, que aquele homem, ele procurava boas alternativas, e muitas vezes você é levado, não estou criticando religião nenhuma, estou falando, muitas vezes você é levado ao espiritismo kardecista, ou baixo espiritismo, candomblé, para conquistar o tesouro de maior valor através das suas obras, daquilo que você dá, daquilo que você oferta, da sua compaixão pelas pessoas, do seu trabalho, do seu convívio social. Olha bem, querido, às vezes nós nos aproximamos de pessoas que têm uma ascendência na cidade, e porque é um vereador, é um prefeito, é um deputado, é um grande empresário, e a gente diz assim: eu vou estar ao lado dele, porque em algum momento eu vou ser abençoado. Ei, deixa eu dizer uma coisa, essa pérola, o valor dela é pequeno demais. Esse tesouro vai acabar um dia. E aquele homem, ele entendeu e nos dá, através da parábola que Cristo nos contou, que nós podemos comparar o reino de Deus, a vida com Deus, nós podemos comparar com uma ostra. Nós estamos guardados ali dentro. O salmista diz assim: aquele que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo. O que é esconderijo, querido? É algo grande assim, que todo mundo sabe onde é? É algo que tem livre acesso? É algo que se consegue romper com facilidade? Não. O esconderijo é algo que é preparado para esconder alguém, o nome já diz, para proteger, para livrar. E o salmista diz assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Isso me traz um entendimento de que dentro do esconderijo o Onipotente está comigo. E eu, além de estar no esconderijo, eu estou à sombra dele, eu estou protegido por ele, e ele me guarda, e eu direi: ele é o meu Senhor, o meu Salvador. A ostra, querido, ela é bem compacta. Para você abrir uma ostra é bem difícil, tem que ter uma faca bem pontiaguda, bem forte, para você poder forçá-la. E a vida com Deus é assim. Nós estamos ali guardados, mas a força da natureza humana que nos cerca, muitas vezes consegue entrar ali e nos ferir. Irmão Ivo, mas deixa eu dizer uma coisa: a ferida não é para a morte. Diga para o seu irmão: não se preocupe, a ferida não é para a morte. Aí sabe o que acontece? Ei, eu sou ferido. Quando eu sou ferido no reino de Deus, os céus começam a liberar o nácar do Espírito Santo. Ele começa a liberar um azeite novo sobre a minha vida, e aquele azeite vai me envolvendo, e sarando a ferida. E quando alguém olha para mim e diz: oh, aleluia, ele está cheio da glória de Deus. Ele foi ferido, mas foi sarado. Sabe por quê? Lá em Gênesis, quando Deus estabelece juízo sobre Satanás, na figura da serpente, Ele diz assim: olha, você vai rastejar
esse será o seu modo de se deslocar. Você vai rastejar, vai comer pó. E eu levantarei o descendente de uma mulher. Você vai feri-lo. O calcanhar dele será ferido. Preste bem atenção, querido, nessa palavra profética que o próprio Deus determina lá no princípio. Ele estava dizendo assim: olha, da mulher nascerá um filho homem, um filho varão. Ele se levantará com a autoridade dos homens aqui na terra e com o respaldo do Senhor lá nos céus. E tanto a terra como os céus reconhecerão que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E sabe o que é que vai acontecer, Satanás? Você vai tocar nele, você vai ferir ele, mas ele vai pisar na tua cabeça, ele vai esmagar a tua cabeça, ele vai destruir a tua autoridade, e ele vai trazer de novo o homem para a minha presença. E ele gera Jesus, o filho de Maria, o afilhado, o enteado, né? O enteado de José. E aí, querido, a gente vai, ontem nós estudamos sobre José e Maria. Cara, que palavra tremenda que Deus nos deu. Deus nos trouxe ontem. Tá perto de alguém que não veio ontem, diga para ele: perdeu, viu, nego velho? Perdeu. E aí eu imagino Jesus, desde a sua tenridade ali, sendo cuidado por José, por Maria. José é um homem íntegro, um homem prudente, um homem temente ao Senhor, um homem obediente, um homem que amava sua esposa e decidiu acolhê-la no projeto que Deus tinha. Porque quando Deus fala com ele, eu não sei, querido, eu estou conjecturando, talvez Deus tenha falado desde o princípio, pastor Douglas. Há uma promessa. Há uma promessa, olha, eu fiz uma promessa, e essa promessa passa por Maria, tua mulher. Receba ela, porque aquilo que vai ser gerado no ventre dela é gerado pelo Espírito Santo para cumprir a promessa. E Jesus ali, ele já nasce, querida. Eita, antes de nascer, irmão, com Jesus a história é outra. A Bíblia diz que Isabel estava lá escondida. A Bíblia diz que Isabel ficou escondida na sua gravidez. E ela estava lá escondida. E vai Maria e José, barrigudinha Maria, vai visitar sua prima. E quando ela entra no lugar que Maria fala, a Bíblia diz que João Batista estremece no ventre dela, cheio do Espírito Santo. O Redentor estava ali, querido. Ele ainda não tinha sido manifesto aos homens, mas a promessa, o poder do Espírito, a graça do Senhor estava sendo liberado. Oh, aleluia! Ele ainda estava dentro da ostra, guardadozinho. Mas ele precisava ser ferido, ele precisava ser moído, ele precisava ter a sua cabeça perfurada pelos pregos, as suas mãos, os seus pés, os espinhos na cabeça, as suas costas rasgadas. Ele precisava morrer. E lá na cruz, querido, quando ele ferido, ele grita tetelestai. Quando ele grita, o nacar do céu começa a descer. Aleluia. E agora, o descendente de Davi, o homem mais justo da terra, ferido, ele vai se levantar, não mais como um homem ferido, mas como alguém que pode ser comparado com uma pérola de grande valor. E ele se levanta, e ao terceiro dia bate ele na porta do Seol. E Satanás está ali porque ele sabia que o que para ele era uma vitória tornou-se na sua maior derrota. E Jesus bate ali. E quando, não sei se foi
a Pombagira, o Exu Caveira, não sei quem foi que veio abrir a porta, que quando abriu a porta já caiu duro lá. E pela primeira vez, uma centelha de luz entra naquele lugar. O homem ferido, ele entra naquele lugar. Ele ainda estava gerando dores, ele ainda estava passando pelo processo, mas ele diz: olha, Satanás, me dá a chave que agora esse lugar tem outro dono. Ei, deixa eu dizer uma coisa, um novo tempo é chegado, uma redenção, a graça do Senhor. Agora o véu do templo foi rasgado, o acesso agora é gratuito. Você pode entrar na sala do trono e você pode dizer: eu tenho um Pai. E Satanás, rastejando como foi decretado desde o princípio, vai até Jesus e entrega a chave a ele. E ele lá se revela para João na ilha de Patmos, dizendo: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Eu tenho a chave, eu tenho a chave, eu tenho a autoridade. O azeite desceu, a ferida foi feita, mas foi sarada. E deixa eu dizer uma coisa: a minha igreja será ferida, mas ela será sarada. E a ferida cicatrizada vai gerar a autoridade. Nós somos uma pérola, querido. Preste bem atenção, você não é aquilo que Satanás falou que você era. Como nós ouvimos aqui, a irmã representando Satanás, e ela chamava de Rosinha, alguém tão querido. E às vezes, querido, essa voz é tão suave e massageia o nosso ego. Mas deixa eu dizer uma coisa: é a ferida sendo feita, é a ferida sendo aberta, e aquilo vai nos matando, aquilo vai nos ferindo, aquilo vai tirando de nós toda a força. E aquilo que era para ser a manifestação da glória, nos deixa ali dentro da hoxa, todo depressivo, todo amargurado. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa: o Senhor está liberando nessa noite uma unção para curar as feridas e para levantar nesse lugar pérolas preciosas para Ele. É você, é você, é você. Ah, pastor, eu estou tão ferido. Ah, o senhor não sabe que me traíram, falaram mal de mim. Paulo disse assim, Gálatas 6,17: ninguém me moleste, ninguém venha falar mimimi comigo. Sabe por quê? Eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Eu sei o que é ser ferido, mas deixa eu dizer uma coisa: a cada pedrada, a cada chibatada, a cada naufrágio, a cada tentativa de morte, vinha do céu um azeite e me revestia, e eu era fortalecido. Eu tenho as marcas de Cristo. Ninguém venha me molestar. Eu sei o que é padecer por Cristo, mas deixa eu dizer uma coisa: eu não abro mão dele. No livro de Romanos, para a igreja de Roma, ele diz assim: porque eu tenho por certo que as aflições deste tempo, ele está fazendo assim: olha, a ferida que está sendo feita em mim, a luta que eu estou passando, não vão se comparar com a glória que você vai ver depois que eu for tornado uma pérola. Não podem se comparar com a glória que Deus tem reservado para nós. Eu vinha trazendo a minha neta da escola, e ela senta: oi vovô. Digo: oi filha. Ela disse: o senhor sabe
O senhor sabe o que é metamorfose? Eu disse: rapaz, estou esquecido. Mas o que é? Ela disse: vovô, olha bem, uma lagarta feinha, que a gente não gosta nem de tocar, ela vai para um lugar e ali ela é envolvida por... Aí ela não lembrou-se do nome. Aí ela ficou pensando assim, um negócio que envolve ela assim, eu digo: é o casulo. Ela disse: é o casulo. E ela passa algum tempo ali, vovô, e depois ela sai batendo as asas e ela virou uma borboleta, aquelas borboletas lindas que a gente vê. É uma lagarta, vovô. Eu digo: é mesmo? E enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor disse para mim: Daniel, você já foi uma lagarta muito feia. Oh Deus. Queridos, houve uma presença tão gloriosa do Espírito Santo dentro daquela piscina hoje. Nós não conseguimos parar de chorar. Os que estavam na beirada, os que entravam, os que estavam batizando, não tinha como a gente parar de chorar, porque eu via homens mortos sendo levantados para a vida. Eu via mulheres mortas sendo levantadas para a vida. Pessoas que foram feridas de uma maneira tão terrível e foram envolvidas pelo nácar do Senhor, e hoje são pérolas preciosas. Pessoas que antigamente eram como lagartas que ninguém queria chegar perto, e ela reservou-se em um lugar, e o Espírito Santo abraçou, e o Espírito Santo aqueceu, e o Espírito Santo trabalhou, e de repente ela agora se levanta, não mais para rastejar, mas para voar, linda, cheia da glória de Deus. É você é essa borboleta, você passou por esse processo, você é precioso para Deus, aleluia. Não deixe que ninguém roube isso de você. Foi ferido, foi, mas para que nasça uma pérola. Você é valioso. Paulo disse assim: olha, quer conhecer a Cristo? Olhe para mim, aleluia. Quer ver a Cristo? Vá para minha casa passar uns dias que você vai ver a Cristo. É assim, porque sobre mim um dia desceu uma substância que eu não conhecia, e foi me envolvendo, e hoje eu sei o valor que eu tenho para Deus. E eu sei, querido, que as aflições que nós passamos não vão se comparar. E os irmãos sabem, já viram aqui, nós temos um sobrinho neto que é especial, é autista, e ele não consegue interagir conosco. Muitas vezes nós queremos conversar com ele, ele não conversa, ele não reage. Ele é especial em um nível alto. E eu estava uma vez orando, e o Senhor me disse: Daniel, eleva os teus olhos. E eu consegui ver além da vida que nós vivemos aqui. E lá, querido, eu sentava com ele, e ele conversava perfeitamente comigo. E ele entendia o que eu falava, e eu entendia o que ele falava. E nós interagimos como pessoas normais. E o Senhor disse: olha, a aflição ela tem um tempo para acabar, mas a aflição não vai se comparar com a glória que eu vou derramar sobre ele, porque um dia ele será perfeito, ele será cheio da minha glória, ele será transformado, ele será precioso. A luta, ela vai passar, querido. A dificuldade, ela vai passar. A frieza, ela vai passar. Se abraça com o Espírito Santo. Deixa ele te envolver. Só dessa forma que nós vamos virar pérolas e trazer o reino de Deus
até as nossas vidas. Eu quero te convidar a ficar em pé um instante. E eu quero que o Espírito Santo, eu queria que você não conversasse com ninguém. Solta a mão do teu namorado, solta a mão da tua esposa. E eu queria que você estivesse bem atento àquilo que o Espírito Santo está ministrando para nós essa noite. Aquele homem lá alcançou o reino. E quando ele deixa tudo que tinha conquistado lá atrás e compra aquela pérola, ele volta para a sua casa dizendo: agora sim, eu estou satisfeito, eu tenho o maior tesouro que alguém poderia ter. Hoje, você precisa entender isso. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter um carro do ano, você pode não ter roupas de marcas, mas você encontrou um reino que vai te dar segurança até a eternidade. E nesse reino tem alguém que te ama muito. Tem alguém que te ama muito.